Olá a todos que nos escutam nesse momento. Eu sou Isabela e hoje no nosso podcast iremos discutir sobre a Revolução Russa. Tem alguns convidados aqui que são colegas de turma do IFBA Campos Ilhéus e estão presentes João Lucas, Ana Paula, Jorge André, Ana Júlia e Júlia. Acho que a gente já pode começar discutindo o quão turbulenta é essa história. Vocês não acham? Bom, Isa, a Revolução Russa ela foi um evento muito interessante pelo quão repetida ela foi se comparado com outros eventos mundiais. Foram cerca de poucos meses e uma série de acontecimentos vieram uns após o outro. O czar deixando seu posto, um governo provisório de membros de diversas classes de aristocráticas e partidos. E em seguida, em outubro de 1917, Lenin toma o poder com seu partido, os bolcheviques. Com seus concorrentes insatisfeitos, de repente se inicia uma guerra civil de exército branco versus vermelho, e temos o caos instaurado, política de comunismo de guerra, enfim, a Rússia passou por trancos e barrancos por cerca de 6 anos. Muito surpreendente mesmo, Ana. E apesar disso, toda a bomba que foi a Revolução Russa era algo que já estava sendo prevista desde 1905, e por volta do século XX, ela ainda parecia estar presa no feudalismo, com direito a latifúndios enormes, já que terra não faltava, e servos que ganhavam o mínimo para comer, e às vezes nem isso tinha. Era uma situação muito complicada, e apesar disso, no reinado de Nicolau II, as indústrias e ferrovias finalmente começaram a se desenvolver. E levando em conta esses fatores, a Rússia era chamada de gigante dos pés de barro pelos seus vizinhos europeus. E o poder público nessa época, João? Então, Belinha, o governo era um regime absolutista. Os czares, que eram a nobreza russa, eles dominavam tudo. Então, era uma situação bastante complicada, pois os imperadores eram extremamente orgulhosos e viviam nas condições melhores possíveis. Eles não tinham preocupação nenhuma com seus súditos. Muito complicado mesmo. Imagina como a miséria é absurdamente grande nessa época. E no fim das contas, com as ideias marxistas se desenvolvendo por toda a Europa, ideias socialistas surgiam entre o povo, pregando a ideia de valorização da classe trabalhadora. Então, no ano de 1905, a guerra da Rússia contra o Japão estava sendo um fracasso. A Rússia estava em uma situação crítica em batalhas como a de Tsushima, onde a Rússia se locomoveu 30 mil quilômetros pelo mar para ser completamente derrotada. Então, em janeiro de 1905, manifestantes foram às ruas em uma manifestação totalmente pacífica, na frente do Palácio de Inverno do Czar, para pedir pelo básico: jornada de trabalho reduzida, melhores condições de trabalho e outros. Podemos dizer que esse era o surgimento dos sovietes. E os sovietes eram esse grupo de trabalhadores, fossem rurais ou industriais, ambos estavam lá unidos pelo fim da miséria e das condições péssimas que eles passavam, enquanto a monarquia tinha a vida o mais luxuosa possível. Mas esses homens, mulheres e crianças foram recebidos com o exército, que saiu atirando em todo mundo. E até hoje a quantidade de mortos não é certa. Os indícios são de 100 a 2000. Essa data ficou conhecida como Domingo Sangrento. E dali a alguns anos, Lenin iria lembrar desse ocorrido como um ensaio da Revolução. A repreensão era intensa mesmo, mas pelo menos na situação, o czar finalmente percebeu que deveria tomar uma atitude e formou a Duma. Sim, a Rússia se tornou o último país europeu a deixar o modelo absolutista. O czar, a contragosto, cria uma espécie de parlamento, que seria uma Duma, em 1906. E programa o desenvolvimento de uma Constituição. Claro que seu plano nunca chegou a sair dessa conversa. Só foi conversa furada para baixar poeira. Isso, a Rússia teve um papel fundamental na eclosão da Segunda Guerra Mundial, o que acabou sendo um fracasso total também. Esse czar só queria conservar seu poder. A Rússia perdeu 5 milhões de pessoas e teve problemas seríssimos de abastecimento. Os soldados iam para o fronte sem munição suficiente, foi uma vergonha. O país empobreceu cada dia mais e a miséria só aumentava. Olhando para dentro do país, podemos relembrar das ruas da capital tomada por mulheres que imploravam por comida. E as tropas que foram ordenadas a atacá-las se recusaram, porque chegou um ponto em que eles não podiam mais ir contra o seu povo. Eles ficaram realmente entre a cruz e a espada. Sim, então finalmente Nicolau II renunciou ao seu trono, em março de 1917. E aí se inicia um governo provisório do poder, dividido entre os mais fortes naquela época, que era, claro, os socialistas que estavam nesse meio, os bolcheviques e mencheviques, com os líderes sendo Lenin e Martov, respectivamente.
E uma coisa interessante sobre os nomes dos partidos era que bolchevique significava maioria e menchevique significava minoria. Então, dois acontecimentos deixaram os socialistas apreensivos, que foram a tentativa de um golpe militar por um monarquista e a persistência da Duma em manter a Rússia na Primeira Guerra. No dia 7 de novembro, a Revolução de 1905 finalmente recebeu uma continuação e os bolcheviques assumiram o governo da Rússia. Em dezembro de 1917, um tratado é assinado e Lenin retira o país da guerra após ceder uma série de territórios para a Alemanha, por exemplo, a Polônia. Bom, e se os russos pensaram que agora a paz estaria a caminho da população, eles se enganaram muito, porque Lenin se mostrou um governador extremamente autoritário. E pior ainda, né? Levaram o golpe dos bolcheviques para o lado pessoal e formaram o Exército Branco, né? Toda a oposição de Lenin, que era formado ali entre os mencheviques, a aristocracia, né? Que acabou perdendo muito com a tomada de poder de Lenin, e os liberais também. Isso não sai barato, claro. Então, o Exército Vermelho é formado pelo atual governo, e o circo está montado. A Guerra Civil se inicia e perpetua por 1918 a 1921. Uma curiosidade dessa época é que foi em 1918 que ocorreu a grande história que rendeu a lenda da princesa Anastácia, o assassinato da família Romanov, a família do ex-Kaiser, onde os bolcheviques tinham receio que houvesse um resgate pelo Exército Branco. E nessa fase de guerra civil, houve também uma política chamada de comunismo de guerra, que Lenin basicamente declara que toda a produção russa deveria ser para o Exército Vermelho. Então ele simplesmente extingue a propriedade privada e a inflação na Rússia se torna tão forte que nem usam mais dinheiro. E os agricultores, que não era a maioria da população, só poderiam produzir seu próprio alimento e todo o resto pertencia ao Estado. E alguns pesquisadores consideram esse período o pior por conta do estado que a economia alcançou. Quando a Guerra Civil chega ao fim, com o Exército Vermelho como suposto vencedor, Lenin decide implantar a medida econômica NEP. Tal medida consistia em adquirir algumas técnicas de economia capitalista para estabelecer a economia socialista, chamando isso de dar um passo para trás para dar dois para frente. Sim, ele liberou que os agricultores tivessem maior liberdade sobre o que plantar, pequenas propriedades privadas passaram a ser permitidas, entre outras coisas, né? E também ocorreu a unificação dos países que passaram a seguir essas ideias socialistas russas. Então, transformou esse território imenso na União Soviética, né? Finalmente surge aí o gigante que seria a União Soviética no século XX. A União Soviética, então, finalmente começa a melhorar, gradativamente, mas Lenin começa a ter problemas de saúde, que trazem o debate de quem seria o novo sucessor do governante à tona. As apostas estavam entre Trotsky e Stalin, ambos seguidores de Lenin, porém com ideais diferentes. Quando Lenin veio a falecer em 1924, e após uma disputa acalorada entre os dois, Stalin toma o poder, iniciando o período stalinista e assassinando Trotsky no México, selando assim o destino da União Soviética. Mas a parte stalinista do gigante que divide o Oriente e o Ocidente é um assunto para um próximo podcast. É isso, ficamos por aqui e esperamos que tenham gostado.